Então pessoal, tudo bom? Pois é, demorei um pouco para fazer outro vídeo, tive um problema no canal anterior, no e-mail anterior. A melhor alternativa foi fazer esse novo canal, inclusive deixei um link lá avisando. E como essa é a minha primeira postagem pós essa migração, quero deixar aqui registrado, conforme fiz a primeira vez lá no outro canal, que o interesse desse material que posto, desses vídeos que faço, é o de compartilhar com você, que por qualquer razão esteja tendo acesso a esse material, a opinião de um cara comum, um cara que não se apresenta como especialista de absolutamente nada, um cara que não tem interesse em mudar a sua percepção do cenário político e econômico brasileiro apenas pelas informações ou pela opinião, pela visão que eu tenho do momento atual brasileiro. O desejo que tenho no coração é que você, assim como eu, que paga imposto, que tem uma família para sustentar, comece a se inteirar por analisar a política de uma maneira mais racional, com menos paixão. Para a gente precisa crescer em termos de cidadania e parar de olhar para a política, conforme eu disse em uma outra postagem minha também, como se fosse uma partida de futebol. Escolher um lado e fechar os olhos cegamente defendendo tudo que aquele lado, aquela bandeira que nós resolvemos abraçar como nossa, é preciso constantemente sair vencedora das disputas. Política não é isso, Em última análise, todo esse sistema, ele sobrevive do suado dinheiro dos nossos impostos. Dito isso, essa primeira postagem que faço nesse novo canal, eu quero abordar a questão dessa crise institucional. Por que ela surge? Quais os fenômenos, os fatores que mais diretamente podem estar interferindo nessa relação entre executivo, legislativo e judiciário? A minha percepção, o grande problema desse momento político que a gente atravessa é o final de um ciclo. Se você pensar bem, nós tivemos 8 anos de governo Fernando Henrique Cardoso, governo FHC, partido de centro-esquerda, embora o Dória agora esteja querendo dizer que o PSDB passou a ser um partido de centro, mas na verdade, historicamente, é um partido de centro-esquerda. Então nós tivemos 8 anos de governo FHC, tivemos 8 anos de governo Lula e tivemos, podemos dizer, 8 anos de governo Dilma Temer. Por que eu digo isso? Muita gente discorda, diz que após o impeachment da Dilma passou a ser um governo diferente. Eu vejo de outra forma. Se não fosse o apoio do MDB, o PT jamais teria conseguido a reeleição em 2014. É bom lembrar, e te sugiro que faça a pesquisa, que a diferença de votação entre o Aécio e a Dilma foi muito pequena. Claramente, se não fosse o MDB, a Dilma não teria sido reeleita. Então, embora o Temer tenha adotado uma agenda diferente da agenda da Dilma, aquele período de governo era um período PT-MDB. Portanto, nós tivemos 8 anos FHC, 8 anos Lula, 16, 8 anos Dilma Temer, 24 anos. Então nós tivemos 24 anos de um governo de esquerda e centro-esquerda. A população aceitou esse governo. Você não via pelas ruas brasileiros, pelo menos até se tornar pública, as falhas e os erros e os números omitidos pelo governo Dilma ali pós-reeleição, ninguém trabalhando contra o governo. É uma questão de democracia, de respeito à liberdade de escolha e liberdade de voto. E o que está acontecendo agora? O que está acontecendo é que, após todo esse período, é a primeira vez que um candidato de direita, de uma agenda, de uma pauta mais conservadora, de costumes, mais liberal na economia, chega ao poder, chega à chefia do poder executivo. E aí surge esse conflito. O establishment nosso, essa ordem econômica, ideológica, política que impera na sociedade, não está acostumada, não sabe como lidar com um presidente que tem uma pauta de valores e uma agenda totalmente diferente daquela que perdurou aqui no Brasil durante mais de 2 décadas. Então, qual é o caminho mais curto e mais fácil de se resolver esse conflito? O establishment se adapta a uma nova proposta de governo, a uma nova forma de fazer política. Aqui não estou fazendo juízo de valor, se é correto ou não a forma como o atual presidente tem agido, ou se é mais fácil que toda essa estrutura de mando expurgue a pessoa que não se submete aos princípios, aos valores e à forma de atuação e de diálogo entre esses poderes, principalmente no caso da crise institucional, executivo, legislativo e judiciário. Nesse caso eu quero fazer uma rápida reflexão sobre direito constitucional. Se você observar aí na Constituição, acesse na internet, ou caso você tenha em casa, você vai observar que a Constituição ela tem um encadeamento lógico das disposições normativas. No título primeiro que você vai observar, você vai ver que se trata dos princípios fundamentais.
O título 2º trata dos direitos e garantias fundamentais. E somente a partir lá do artigo 18 é que a Constituição começa a tratar da organização do Estado. Qual é a lógica disso? Qual é a interpretação que isso nos traz? A lógica é muito clara. O Estado existe em função da sociedade e não o contrário. E eu vou repetir isso. O Estado, os poderes, a organização estatal, ela existe para atendimento das necessidades da sociedade e não a sociedade existe em função da manutenção da estrutura de mando do país. Isso é muito claro. O que é que tem acontecido agora? O que tem acontecido é que o atual presidente ele enfrenta um conflito em relação ao poder legislativo por conta de não estar colocando em prática, pelo menos até o presente momento, o presidencialismo de coalizão. Já falei a respeito em outro vídeo meu. Sérgio Abranches escreve um artigo, um trabalho, alguns meses antes da promulgação da Constituição de 88, e ali ele estabelece que com a nova Constituição, a relação entre poder executivo e legislativo se daria através de alguns institutos, alguns movimentos. O pluripartidarismo, lembro que hoje a gente deve ter aí 35, 36 partidos, a concentração de poderes na figura do presidente e o estabelecimento de uma relação de diálogo entre esses poderes que se deu, pelo menos concretamente falando, na base do acordo em que o presidente, para poder governar, ele cede espaço em diretorias de estatais, ele cede ministérios para o legislativo, ele executa emendas do legislativo para poder ter alguma governabilidade. Não é à toa que, muito provavelmente, o presidente Bolsonaro vai precisar e já está se aproximando do tal do Centrão, porque a estrutura foi feita para isso. Você só governa se você ceder em algum aspecto para o legislativo. Faço um breve parênteses em cima disso, né? Eu particularmente acredito que a gente não consegue mudar a história política nossa aqui do Brasil, porque nós somos incapazes de elegermos 260 deputados, 42 senadores e um presidente. Esse é o número mágico, 302, 303, por aí, não é? Que a gente conseguiria mudar a sorte do nosso país. Questão do patrimonialismo, não é? Nós nos acostumamos a ver políticos cuidando de questões pessoais, de interesses próprios, de grandes empresários, famílias que se sucedem no poder há quantos anos, não é? E a gente continua acreditando no mesmo discurso, né? Preservando intacto o tal do pacto da mediocridade, né? Aqueles que se candidatam fingem que governam para o povo e nós, enquanto povo, fingimos que acreditamos que eles estão governando. Veja, ainda essa semana eu vi no jornal alguns deputados federais criticando o governo porque acha que essa parcela de R$600 deveria se estender por pelo menos mais uns 3 ou 4 meses, embora todos saibam que o Estado brasileiro é um Estado falido. Nós já tínhamos um déficit primário aí da casa de 95 a 98 bilhões de reais e muito provavelmente após essa pandemia devemos chegar aí a um déficit primário da casa aí de 280 a 300 bilhões de reais, quer dizer, tudo que o governo arrecada ao longo do ano, ele já sabe que está devendo essa monta que eu falei agora há pouco. Então, como é que pode exigir do governo federal que aumente a sua dívida, quer dizer, que quebre de vez o Estado brasileiro? De outro lado, esses mesmos deputados, pelo menos eu não vi nada a respeito, eles não abrem mão, por exemplo, do fundo eleitoral. Ainda ontem o TSE divulgou a respeito da distribuição dos 2 bilhões para campanhas políticas. PT deve receber 201 milhões, PSL 190 e poucos milhões, PSDB 140 e poucos milhões, e eu não vi, não sei se você viu, algum partido dizendo que renunciava a esse valor, que optaria por fazer campanha política barata. O próprio presidente fez campanha com menos de 7, 8 milhões, se não me engano, e foi eleito presidente da República. Então não vejo dificuldade que esses candidatos a deputados, a prefeitos e a vereadores, né, que é a eleição que a gente vai ter agora daqui a alguns meses, talvez seja adiado inclusive, eles renunciassem a esse valor em favor do atendimento das famílias mais carentes. Como também não vi nenhum partido abrindo mão do fundo partidário, que são 2 instrumentos distintos, fundo partidário aí na casa aí, talvez de 800 milhões, apenas para manutenção de partido político. Então é muito fácil atirar pedra em quem tem a chave do cofre, mesmo sabendo que o país está quebrado, não é?